Eu saúdo a amada igreja local com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Aleluia. O salmista Davi fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. É maravilhoso, irmãos, estar aqui com os irmãos, louvando e adorando o nome do Senhor. Porque quando a gente vem para a casa do Senhor, nós temos uma alegria, encontramos paz para a nossa vida. Assim como a gente não consegue ficar um dia sem se alimentar, né, Marcelo? Também a nossa alma, ela fica sedenta, ela fica com fome de ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu tenho a certeza, irmãos, que os irmãos não vão sair daqui como entraram, mas Deus tem uma palavra para o coração dos irmãos. Não é o irmão Charles que tem, não. Eu não tenho, mas eu me disponho diante de Deus para ser um instrumento do Espírito Santo para a igreja do Senhor, porque esta é a minha alegria, esta é a nossa missão, levar a palavra do Senhor. Glória a Deus. E eu convido a amada igreja para nós lermos o livro de Gênesis, capítulo 35. Glória a Deus. Vamos ler esta parte que fala sobre Deus manda Jacó a Betel a levantar um altar. Glória a Deus. Todos já acharam? E os irmãos nos acompanham, porque as versões são diferentes, né? Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã. Esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. E ele ficou ali um altar, e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia diante da face de seu irmão. Glória a Deus. Curve a sua cabeça. Mais uma vez vamos falar com o Senhor. Querido Deus, ó Deus da glória, nós acabamos de ler, Senhor, a Tua palavra. E o nosso prazer e a nossa alegria é quando ouvimos a Tua voz. Porque nós saímos de nossas casas, de nossos lares, para estar aqui na Tua casa. Porque este lugar é o lugar onde Tu falas. Porque este lugar é o lugar onde nós sentimos a Tua presença. Onde nós regozijamos, Senhor da glória. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, para ouvir aquilo que está no Teu coração. Eu não conheço, Senhor, a Tua igreja. Eu não conheço a sua necessidade, a sua dificuldade e os seus problemas. Mas Tu sabes, meu Pai, porque Tu nos criaste, Senhor. Tu sabes a tribulação de cada um. Tu sabes o que cada um está passando, meu Pai. Por isso nós te pedimos.
Os irmãos podem sentar, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez nós estamos aqui, né, irmãos, para meditarmos na palavra do Senhor. E esta passagem aqui, eu lendo, muito me chamou a atenção. E eu acho que os irmãos já ouviram muitas vezes. Mas sempre, irmãos, que nós meditamos na palavra do Senhor, sempre que nós lemos a palavra do Senhor com o coração aberto, Deus de alguma forma vai falar conosco. Porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Eu vim aqui na terça-feira e uma irmã que estava pregando, ministrando a palavra do Senhor, uma irmã simples, mas tudo o que ela falou, irmãos, estava acontecendo na minha vida, né? Há pouco tempo eu fui para a reserva, que eu sou militar, e a gente fica com aquela apreensão, né, sobre o que nós devemos fazer, né? Trabalho, acostumado a trabalhar, então nós ficamos numa certa decisão. Mas quando nós vemos para a casa do Senhor, saímos de casa já orando e pedindo: Senhor, fala comigo. Certamente, irmão, Deus, Ele ouve a nossa oração, onde nós estivermos, e Ele de alguma forma fala conosco. E eu meditando nesta palavra, nós vemos aqui, irmãos, duas ordens que Deus, Ele deu a Jacó. Primeiro, está no versículo 1, Deus disse a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faça um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú teu irmão. Ele dá duas ordens para Jacó. Primeiro, ele manda Jacó subir a Betel. Segundo, ele determina que Jacó faça um altar. Jacó, ele juntamente com a sua família, ele vinha de um conflito, né? Conflito que havia com o povo de Siquém. Como os irmãos conhecem a história, né? Siquém gostava de Diná, mas ele fez de uma forma errada, né? E isso difamou o povo de Jacó. E com isso, os filhos de Jacó, 2 filhos precisamente, mataram aquele povo. Então eles tiveram que fugir dali. E Deus deu essa ordem a Jacó para que ele saísse dali e fosse até Betel. Mas só que, irmão, antes que Jacó fosse a Betel, no versículo 2, Jacó dá uma outra ordem. Não Deus, mas Jacó, ele dá uma ordem à sua família. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as suas vestes. Deus não mandou que Jacó desse essa ordem à sua família, mas Jacó sabia como estava a sua família. Ele sabia como estavam as suas esposas e os seus filhos. E eles não podiam de maneira nenhuma subir a Betel antes que passasse por este processo, antes que corrigisse aqueles erros que havia no seu lar. Então, antes que ele fosse a Betel, Jacó deu essa determinação à sua família. E quando Jacó, ele dá essa determinação à sua família sobre os ídolos que estavam na sua casa, nós lembramos, né, o quanto Deus,
ele abomina esse tipo de prática. Ali em Êxodo, capítulo 20, versículo 4, diante dos 10 mandamentos, quando Moisés saiu de Sinai, Deus fala que ele abomina todas as imagens de escultura, porque ele não quer que não haja nenhuma semelhança do que está aqui na terra. Porque o homem, para adorar Deus, ele não precisa de uma imagem. A palavra de Deus diz que Deus, ele contempla dos céus, olha para a terra, aonde há um coração quebrantado de espírito. E Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então havia dentro da casa de Jacó uma prática abominável diante de Deus. Jacó, quando estava saindo da casa de Labão, a sua esposa Raquel, ela roubou um ídolo. Isso dá para nós entendermos, irmãos, que faltava alguma coisa na casa de Jacó. A casa de Jacó ainda não estava com o seu entendimento totalmente voltado para o Senhor, porque eles estavam divididos entre Deus e os ídolos. O quanto Deus abomina esse tipo de prática, irmão. E a família de Jacó, irmão, estava, de uma certa forma, tirando a primazia de Deus. Porque a idolatria, irmãos, ela tira a primazia de Deus. Isaías capítulo 42, versículo 8, diz o seguinte, com relação à glória. Isaías capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então Deus, irmãos, Ele não divide a sua glória com ninguém. O nosso coração, a nossa vida, ela tem que ser totalmente voltada para Deus. Antigamente, usava-se imagens. Hoje, não se usa imagens. Mas usa outras coisas como uma forma de idolatria. Às vezes, não usamos imagem, mas usamos o carro, usamos uma casa, usamos até uma pessoa para idolatrarmos. Às vezes é aquela pessoa que só vende carro para a igreja, mas um dia o seu carro quebra e fica em casa, não vai à casa do Senhor. Só vai à casa do Senhor se tiver este conforto. Às vezes a pessoa vai louvar, irmãos, e compra-se uma fortuna para estar na casa do Senhor louvando. E quando se propaga o nome daquela pessoa, muitas pessoas vêm para assisti-la. Será se isso não é uma forma de idolatria? Deus, Ele não divide a sua glória. Às vezes você tem algo na sua vida que você está idolatrando, se apegando, e até você restringe em fazer a obra do Senhor. Você se restringe em vir para a casa do Senhor, ou fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos, porque você está apegado em alguma coisa que é um empecilho para a sua vida e para a sua família. A família de Jacó estava apegada nos ídolos, e Jacó, ele
sabia que ele não podia ir para a casa do Senhor se ele não resolvesse esses problemas. Então ele determinou a sua família que tirasse todos os deuses de sua casa e purificasse as suas vestes. A nossa adoração, irmãos, o nosso louvor, ele não começa aqui não. Começa em nossa casa. Antes de nós chegarmos à casa do Senhor, nós temos que fazer uma autoavaliação. Como está a nossa vida? Será que não existe nada impedindo as bênçãos de Deus para a nossa vida? Jacó sabia que se ele fosse desse jeito para a casa do Senhor, ele não teria as promessas de Deus. Mas Jacó, ele sabia, irmãos, o Deus que ele servia. Essa é a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Os que servem a Deus entendem o propósito de Deus na nossa vida. Os que servem a Deus entendem a missão que Deus colocou em nossas mãos. E quando nós entendemos tudo isso, irmãos, nós tiramos todos os empecilhos, tiramos todas as barreiras que há em nosso lar e em nossas vidas. Nós observamos aqui que não foi Deus que tirou os deuses, foi Jacó que tirou os deuses. Não é Deus, irmãos, que vai tirar aquilo na sua casa que está atrapalhando a sua vida ou a sua família. Não é Deus. Quem tem que fazer isso somos nós. O homem é o sacerdote do lar. A mulher é a sua auxiliadora. Então nós temos que ter esta visão, assim como teve Jacó. Então depois que Jacó, irmãos, ele tirou este empecilho, esta barreira, dentro da sua casa, aí sim, ele foi a Betel. Betel significa casa de Deus. É em Betel, irmãos, que Deus, ele vai falar conosco. Glória a Deus. Eu tenho certeza que quando você saiu da sua casa, você veio para cá porque você sabia que havia algo que ia acontecer na sua vida, ou que Deus ia falar contigo. Aleluia. Porque você estava vindo à casa de Deus, você estava vindo a Betel, aonde, aleluia, Deus fala aos nossos corações. E quando nós falamos em Betel, irmãos, Betel é uma cidade que é bastante conhecida na Bíblia e no meio do povo evangélico, porque foi por Betel onde os patriarcas passaram. Abraão, quando ele estava saindo da sua casa, onde recebeu ordem de Deus para sair da sua casa e da sua parentela, antes de chegar a Arã, ele passou por Betel. Ali ele falou com Deus, ali ele teve as promessas de Deus. E quando ele saiu do Egito também, ele foi ao Egito, que ele retornou, passou por Betel. Então Betel foi aonde passou o pai Abraão. Betel, irmãos, também foi um local onde Jacó aqui invocou o nome do Senhor. Depois que houve aquele conflito entre Jacó e o seu irmão Esaú, que o seu pai mandou que ele fosse para a terra da sua família, Padã-Arã. Quando ele saiu dali, aparentemente, talvez pensava que estava sozinho, quando foi caminhando e passou ali por Betel. E ali ele estava cansado, fatigado com a viagem, colocou uma pedra debaixo da sua cabeça como travesseiro e dormiu. E ali ele teve um dos sonhos
mais maravilhoso, um dos sonhos tremendo. Quando eu leio este sonho de Jacó, irmãos, aleluia, eu sinto Deus falando comigo. Ele viu aquela escada e o anjo do Senhor subindo e descendo, subindo e descendo naquela escada. E de repente ele acordou. Quando ele acordou, ele ficou atemorizado, porque ele não sabia que a presença de Deus estava naquele lugar. Você sabia que a presença de Deus está aqui? O próprio Jesus falou: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, também eu estou no meio dele. Se você não entendeu ainda, entenda agora que Deus está neste lugar. Não seja como Jacó. Jacó não tinha entendido isso, mas depois que ele teve aquela visão de Deus, ele ficou atemorizado. Quando nós chegamos à casa do Senhor, irmãos, nós devemos chegar também com o nosso coração temente, porque Deus está neste lugar. Eu não conheço a sua vida, eu não sei como é que está a sua casa, o seu lar, mas saiba que Deus, Ele conhece. Eu não sei o que está se passando na sua mente, ou o que você está precisando, ou o conflito que você está passando, mas Deus sabe. Mas, irmãos, Deus está aqui. E quando nós aproveitamos para nós colocarmos toda a nossa necessidade diante dele, Ele ouve a nossa oração. Aleluia. E Ele começa, irmãos, a passear dentro da sua casa. Aleluia. Para derramar as bênçãos sobre a sua igreja. Porque nós não viemos aqui para passar tempo. Jacó, ele saiu da casa dos seus pais. Talvez ele pensava que era uma caminhada, era uma viagem simples, simplesmente indo para a terra Padã-Arã para lhe tomar uma mulher, a sua esposa. Mas Deus tinha uma coisa, tinha mais do que isso para lhe dar. Deus queria falar com Jacó. Talvez você tenha saído da sua casa pensando: eu vou à casa do Senhor para louvar, simplesmente para ouvir uma palavra, para ver o irmão presbítero Ezequias falando, ou a irmã fulano cantando, participando ali do coral. Talvez no seu coração estivesse passando somente isso. Mas Deus, irmãos, tem algo muito mais profundo para você. Deus tem algo especial para o teu coração. Aquela bênção, aquela promessa que você ainda não recebeu, talvez você receba hoje. É só você acreditar, é só você crer, porque só depende de nós, irmãos. Aquele que abençoa, o dono da bênção, aquele que faz milagre, aquele, irmão, que faz o impossível, Ele está aqui. Ele está nos contemplando aqui, Ele está em nosso meio. É só nós colocarmos a nossa fé em ação e acreditarmos, assim como pai Abraão acreditou, assim como os pais da promessa acreditaram. Abraão, quando Deus falou com Abraão: sai da tua casa e da tua parentela para uma terra que eu te hei de mostrar. Deus não falou para ele que era Canaã, só depois que Deus veio mostrar a terra para ele. Mas ele, com toda a sua fé, depositou a sua fé e creu no Senhor. Talvez alguém tenha falado para você, meu irmão, minha irmã,
esse teu problema é difícil, ou essa enfermidade é difícil de curar, aquela causa na justiça já está há anos e não consegue ser resolvido. E vem aquelas pessoas, às vezes, irmãos, sem fé, e nos falam isso. Mas hoje Deus te trouxe, aleluia, para aumentar a sua fé, para ouvir a sua palavra e crer, aleluia. E quando você sair deste lugar, aleluia, eu tenho a certeza que a sua fé vai ser edificada, aleluia. E aquele problema que para você parecia ou parece ser difícil, ou até mesmo impossível, desenganado pelos médicos, alguém da sua família, aleluia, mas não perca a esperança, meu irmão, não perca a esperança, Deus é contigo, aleluia, e Ele te chamou para você ter uma experiência com Ele, e Ele te chamou, irmãos, aleluia, para você sentir algo especial e acreditar. Ele viveu uma vida, irmão, distinta dos ímpios. Glória a Deus, porque você é especial para Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque aqui, irmãos, o próprio Jesus falou: a minha casa será chamada casa de oração. E oração é o que? Falar com Deus. E nós estamos aqui falando com Deus, contando a nossa necessidade, e Ele, tenho certeza que vai nos responder. Glória a Jesus. Depois, irmãos, que Deus deu aquela determinação a Jacó, dizendo para ele ir a Betel, a casa de Deus, Ele deu uma outra determinação. Versículo ainda, o versículo 1, ele determina que Jacó faça um altar. Jacó faça um altar. Gênesis 28, 22. Ali Jacó adora a Deus. Eu vou ler aqui para os irmãos. Gênesis 28, 22. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Você tirou os empecilhos, você tirou os obstáculos que estavam lhe impedindo. Agora você ficou livre para vir à casa do Senhor, a Betel. E você chegou até aqui. Antigamente se fazia um altar, como Jacó fez. Pegou aquela pedra que lhe servia de travesseiro, e depois que viu que Deus estava ali, fez uma coluna de pedra e adorou o Senhor. Você vem aqui, Betel, agora você está aqui diante de Deus. O que é que está faltando agora? Adorar o Senhor, louvar o Senhor. E pensa que é fácil chegar até o altar de Deus e adorar a Deus? Não, não é fácil não. Tem muitas pessoas que ficam desapercebidas, não aproveita a oportunidade, não aproveita as bênçãos. Às vezes ficam desapercebidos, conversando, falando, e Deus está aqui, ó, às vezes com as suas mãos estendidas, pronto para te abençoar. E às vezes nós saímos daqui da mesma forma que chegamos. Porque não fizemos, não preparamos o nosso altar.
seu coração. Diz a palavra do Senhor que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E Deus, irmãos, Ele quer morar aí dentro do teu corpo. Ele quer morar dentro do teu coração. E como é que está, irmãos, esta casa? Como é que está o teu altar? Será se o teu altar está preparado? Ou será se está fechado? Jesus fala assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Será se nós estamos ceando com o Senhor? Será se o nosso corpo está sendo realmente templo do Espírito Santo? Ou se tem algo impedindo, fechando o seu coração, e Jesus quer entrar para te abençoar, para te fazer uma nova criatura, para te renovar, para te restaurar? Tem vezes o coração está fechado, a porta do seu coração se fechou para o Senhor. Glória a Deus. Mas Jesus está aqui esta noite, está batendo. Aleluia. Estamos no ano de 2017, está começando este ano. Aleluia. E qual foi o objetivo, o propósito que nós fizemos para o Senhor este ano? Será que vai ser o mesmo ano que passou de 2016, onde nós começamos e terminamos e não tivemos nenhum propósito, nenhum projeto em nossa vida? Será que vai ser a mesma coisa? Jesus, irmãos, Ele está voltando. Nós vemos e contemplamos como é que está a nossa nação, o nosso Brasil. Não somente isso, mas todo mundo. Quando olhamos para a Ásia, a guerra, conflito, milhares de pessoas morrendo. Quando olhamos para a Europa, o pessoal com medo, a população com medo do terrorismo. Quando olhamos aqui para a América do Norte, para os Estados Unidos, a população ali, ela está atônita, não sabe o que vai acontecer, não sabe qual vai ser as decisões do presidente. E quando olhamos para a nossa nação, para todos os segmentos, penitenciárias em crise, economia com problema, então está assim, irmão. Não podemos esperar nada deste mundo, mas devemos preparar o nosso altar, preparar a nossa vida, porque a qualquer momento, irmão, Jesus, Ele pode voltar. Talvez este agora seja o último culto, porque muitos na época de Noé pensavam que a terra não ia ser submergida, mas aconteceu. Talvez Noé tenha pregado e muitos não acreditaram e morreram fisicamente, morreram espiritualmente. Hoje em dia também muitos não estão acreditando, muitos não sabem que a qualquer momento Jesus Ele pode voltar. Então nós temos que estar com a nossa vida preparada. Aleluia. Deus te trouxe aqui para você ficar atento a esta palavra. Prepara-te a tua vida para ter um encontro com o Senhor. Glória a Deus. Se há algum ídolo, se há algum empecilho ainda que ficou na sua vida, ficou na sua casa, ficou no seu lar, imediatamente retira, irmão, esse empecilho, este ídolo, porque Deus quer te abençoar. Aleluia. Deus quer te fortalecer, Deus quer te animar, Deus quer alegrar o teu coração, Deus quer te dar paz. Tudo isso, irmãos, Deus Ele quer nos dar. Mas para isso nós temos que estar preparados.
obrigado. Aleluia. Não estamos aqui para passar o tempo, não, mas nós estamos nos preparando. Aqui é um lugar de preparação. Nós estamos nos preparando para termos o encontro com o Senhor nos ares. Glória a Deus, aleluia. Se tem alguma pessoa que entrou aqui, nesta casa, convidado por alguém, vindo com um amigo, pensando que veio por acaso, mas nós sabemos que é o Espírito Santo que traz. Se entrou alguém aqui e quer vir aqui na frente, aceitar aquele que pode todas as coisas, aquele que dá vida, aquele que dá salvação, vem aqui, aleluia, que nós vamos orar. Glória a Deus. Tem alguém aqui que quer fazer, tomar esta decisão diante de Deus? Tem alguma pessoa que não é crente? Glória a Deus. Se não tem, que Deus vos abençoe. E também, irmãos, eu quero fazer uma oração. Se alguém sentir no seu coração que quer vir aqui, sabendo que tem algo que está lhe impedindo para que você cresça, você quer fazer mais para a obra do Senhor, você quer trabalhar mais para o Senhor, mas tem alguma coisa lhe impedindo, aleluia. Se você quer tomar esta decisão de vir aqui, nós vamos orar por você. Quero convidar a igreja para se colocar de pé. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil, mas quando o Espírito Santo toca no coração, aleluia. Este ano, irmãos, este ano, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu olhei para trás e vi que eu não estava fazendo nada, eu estava fazendo muito pouco. E eu falei comigo mesmo, e falei com o Senhor: eu não posso continuar assim. Se Jesus voltar, irmãos, o que é que nós vamos apresentar ao Senhor? E o tempo está se passando. Parece que foi ontem que eu tinha 20 anos, 15 anos. Parece que é um negócio tão recente. E o tempo vai passando. E eu sei que vai chegar um momento que nós não vamos ter mais forças. E a gente vai pensar o seguinte: eu deveria ter feito mais para o Senhor, mas o meu corpo não permite. Então não deixa que isso aconteça com você, irmãos. Não deixa. Talvez a gente não chegue muito longe, porque Jesus pode voltar. Glória a Deus, mas vai com essa palavra. Saia com essa palavra aqui na sua mente, falando na sua mente, e coloque no seu coração: este ano eu vou trabalhar mais para o Senhor. Aleluia. E que quando você chegar no final de 2017, você está feliz e dizendo: eu fiz tudo o que eu pude, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor e pedir a Deus misericórdia das nossas vidas, porque precisamos. Vamos pedir a Deus, aleluia, que o Espírito Santo ele venha trabalhar em nossas vidas, aleluia. Não é só aqui não, mas quando nós chegarmos em nossa casa, dobramos o nosso joelho e oramos ao Senhor. Curve a sua cabeça, irmãos. Vamos falar com o Senhor. Curve a sua cabeça e abra o seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, oh Deus da glória, aqui estamos, Senhor. Estamos aqui, Senhor, entendemos que é pela Tua graça, pela Tua misericórdia, meu Pai da glória. Às vezes, Senhor, não entendemos, meu Pai da glória, por que nós estamos aqui. Porque, Senhor, não fizemos nada, meu Pai da glória. O nosso
Ó Deus, quero cada dia ouvir a tua voz, meu Deus. Ó meu Pai da glória, eu te peço, Senhor, faça, meu Pai da glória, uma mudança em cada coração, uma transformação, uma regeneração. Abra, meu Pai, o nosso entendimento, abra o nosso coração, meu Deus, para que a cada dia nós venhamos falar contigo, meu Deus. Que cada um de nós, meu Pai, saia deste lugar meditando nesta palavra, meu Deus. E que amanhã, Senhor da glória, e depois da manhã, e continuamente, Senhor da glória, continue firme, Senhor, aleluia, sempre perseverante na tua presença. Ó Deus da glória, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua presença aqui neste lugar. Ser com a tua igreja, ser com o teu povo, Senhor da glória. Dá-lhe, Senhor, um dia de bênção, um dia maravilhoso, meu Pai da glória, juntamente com toda a sua família. Deus da glória, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus, aleluia, Jesus.